Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Paulo Oni, bem-vindos a mais um vídeo aqui na Estante do Paulo. Vídeos que promovem a leitura e uma leitura prazerosa. Se você está aqui, se inscreva no nosso canal, nós temos recebido muitas pessoas com muita vontade de ler e tem sido uma experiência muito boa ouvir o relato de vocês, a experiência de vocês. Se inscreva, deixe os seus comentários, porque aí nós continuamos essa conversa para além desse próprio vídeo. Também te convido a ser membro do nosso canal e nós temos áreas exclusivas de vídeos exclusivos para aprofundarmos a questão da leitura, de livros, de experiências. Com certeza vai fazer muito sentido para você. Seja membro ainda hoje. E hoje eu gostaria de falar de uma coisa que eu tenho pensado esses dias, né? Não somente relacionado às experiências de leitura, mas com relação ao próprio fenômeno das mídias sociais em relação ao mundo da leitura. E é com base em uma expressão que foi cunhada já há bastante tempo, que é o tal do Facebook Blues. Você já ouviu falar nessa expressão? Facebook Blues. Blues é aquele gênero musical que é um gênero meio depressivo, né? Meio para baixo, meio reflexivo, que evoca sentimentos como tédio, como não coisas muito alegres, mas algo mais down. Pois é, o Facebook Blues, que pode ser colocado para qualquer outro tipo de mídia social, ou Instagram Blues, por exemplo, é aquele tipo de sentimento que bate no nosso coração quando vemos uma postagem de uma pessoa, e uma postagem tão bonita, retratando uma vida tão ideal, tão perfeita, e quando nós comparamos a nossa rotina e a nossa vida a essa vida perfeita, nós nos sentimos mal, nós nos sentimos deprimidos, nós sentimos que falta em nós alguma coisa. Por um lado, nós temos a questão se realmente essa vida retratada como perfeita é uma vida real ou é um mero avatar. Mas outra coisa é a nossa percepção em relação a tudo isso, não é verdade? E produzindo conteúdo sobre livro, sobre teologia também, num âmbito mais geral, eu tenho notado que as pessoas têm a tendência de olhar para os nossos conteúdos e ter esse tipo de decepção consigo mesmo. Ou seja, eu estou olhando para o conteúdo de tal pessoa e aquela pessoa consegue ler 100 livros ao ano e ela consegue catalogar, fichar, fazer aquela leitura direcionada, colocar tagzinho, marcar bonitinho, organizar, e no fim do ano é aquela festa de vídeos, os 50 melhores livros que eu li ao longo do ano, sendo que ao longo do ano você não conseguiu ler nem 5 livros, e ler 5 livros para algumas pessoas já é uma conquista muito grande. E algo que deveria ser celebrado passa a entristecer ou deprimir o nosso coração, porque nós sempre fazemos esse trabalho de comparar com os outros, e comparando com algo que nós consideramos perfeito, nós nos decepcionamos e achamos que aquilo que nós estamos fazendo é sempre muito pouco e sempre muito insuficiente. Mas a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: será que essa comparação está sendo justa com você mesmo? Uma coisa é nós falarmos de influenciadores que vivem disso. Existem influenciadores que vivem para gerar conteúdos, e isso é extremamente legítimo. Então a pessoa tem tempo direcionado a ler 100 livros. Ou existem pessoas que têm uma rotina já acumulada de um tipo de leitura mais ágil que permite com que essa pessoa leia dezenas de livros ao longo do ano. Pode não ser o seu caso. E não tem nada de errado. Tá tudo bem. O certo e o errado não está propriamente na quantidade de livros que você lê ou no tipo de experiência literária que você tem. O foco que você tem que ter é se
essa rotina literária que você está tendo é algo adequado à sua realidade e obedece aos seus limites. Você provavelmente é uma pessoa muito ocupada, que de segunda a segunda tem que correr atrás de muitas coisas, tem que trabalhar duro. Não lhe sobra muito tempo para fazer tudo o que você quer fazer. E o próprio ato de você encaixar a rotina de leitura nisso já é uma grande conquista. Então você não precisa se comparar e se colocar numa posição de inferioridade, comparando-se com pessoas que vivem da experiência do livro, que leem dezenas de livros por ano. Você não precisa se comparar a essas pessoas. Você precisa saber que aquilo que você está fazendo com intencionalidade é algo muito relevante. O pouco ou muito são coisas relativas. Depende da perspectiva e depende de todo um contexto onde esse muito pode ser pouco, onde o pouco pode ser muito. A Bíblia nos ensina, Jesus falando aos seus discípulos que nos últimos dias ele vai reunir todo mundo e vai pedir as contas. E ele vai falar àquele que foi fiel o seguinte: você foi fiel no pouco, sobre o muito vou te constituir. O que é ser fiel no pouco? Na perspectiva de Jesus, aquilo que foi entregue ao servo é pouco, porque Jesus é o dono de todas as coisas. Mas na perspectiva de quem recebe, aquele pouco de Jesus, para ele já é muito, já é o suficiente. O importante aqui é a questão da fidelidade, que, trocando para termos relacionados à nossa experiência de literatura, pode ser constância, pode ser intencionalidade, pode ser toda uma forma de você ajustar a sua rotina para que a leitura possa realmente ter um lugar importante dentro da sua vida. Isso é muito importante. Então, o Facebook Blues ou o Instagram Blues que nós sentimos quando nós olhamos para perfis e pessoas que têm uma baita de uma experiência e ao olhar isso nós nos sentimos tão tristes, na verdade não faz muito sentido. Talvez seja um sentimento que você tenha ao olhar os conteúdos que eu produzo. Você olha assim, nossa, mas o Paulo tem uma biblioteca imensa, o Paulo consegue ler dezenas de livros ao longo do ano, o Paulo consegue ler vários livros juntos. E você olha para você e você fala assim, mas eu não consigo, então deve ter algo de errado comigo. E eu quero dizer para você que provavelmente não. Eu e você somos pessoas diferentes que estamos em contextos diferentes. Então você precisa conhecer bem os limites dentro dos quais você está praticando a leitura e se isso faz realmente sentido. Isso quer dizer que você não precisa olhar para outros produtores que falam sobre leitura. Isso não quer dizer que você está proibido de olhar para o Instagram e ver a vida de outras pessoas. Não, as redes sociais servem para nos conectar e para nos comunicarmos, mas eu gostaria de dar uma dica para você, que é a dica da inspiração. Não olhe com o peso ou com o jugo de você ser igual àquela pessoa que você admira nas redes sociais e cuja prática de leitura é uma prática que você considere como perfeita. Você não tem a obrigação de ser como essa pessoa, você não tem obrigação de ser igual a mim. Mas você pode se inspirar. E o que é você se inspirar? É você deixar que aquela experiência que você considera como a ideal possa te empurrar para frente, possa te auxiliar a pensar em possibilidades maiores que você sozinho talvez não teria possibilidade de pensar. De você aprender, por exemplo, a como ser mais efetivo, como que determinadas pessoas conseguem ler tanto, deve ter um segredo, então você aprende isso e replica isso dentro do seu contexto e dentro dos seus limites. Os livros que estão sendo ditos ou mostrados não é para você comprar tudo o que eu mostro para você.
aqui nas redes sociais. É para você se inspirar no sentido de 10 livros que eu estou mostrando. Aquele me parece muito interessante, eu vou pesquisar sobre ele e vou ver realmente se aquele livro vale o meu investimento. Inspire-se ao invés de você ser escravizado por um sentimento de culpa. Eu não quero que, por um outro extremo, você seja simplesmente uma pessoa passiva. Não importa o que ele está fazendo. E também não importa o que eu estou fazendo. Não. Nós precisamos ser mutuamente estimulados. Vocês me estimulam bastante na medida em que vocês expressam as suas opiniões aqui nos comentários. Tem muitas dicas preciosas nos comentários. Por isso eu te incentivo a comentar aqui como tem sido a sua experiência. Como você tem se inspirado nas pessoas, como eu tenho te ajudado nisso, mas nunca no sentido de você ser escravizado de um sentimento de autocomiseração ou de uma baixa estima ou de um complexo de inferioridade, achando que aquele influenciador é perfeito e você deveria ser como ele. Você não deveria ser como ele coisíssima nenhuma, você deve ser fiel, intencional, naquilo que realmente eu defendo que seja importante, que é a leitura, mas sempre dentro dos limites daquilo que você pode fazer, dentro dos limites da sua realidade. Senão, você vai ter problemas com todas as redes sociais e você vai ter problema com você mesmo. E sem falar na questão espiritual. Não sou eu que dita como você deve viver, mas é como Deus em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, molda o seu coração. Esse é o principal. E como a experiência da leitura pode te auxiliar a ser um discípulo de Jesus melhor, de ser um cidadão consciente dentro dessa sociedade, um pai melhor, um profissional melhor, tudo isso está junto. Então, inspire-se, mas não escravize-se, porque quando nós nos colocamos nesse tal de Facebook Blues ou Instagram Blues, nós estamos colocando um jugo desnecessário sobre os nossos pescoços. A linha que divide a inspiração com a frustração é muito tênue, então tome cuidado. Todos os vídeos aqui no canal servem para que você seja inspirado e não para frustrar você. Talvez alguns vídeos coloquem você num corner e diga, você precisa mudar em certas atitudes. Mas nunca no sentido de colocar você para baixo. Sempre no sentido de te pressionar para que você veja alternativas melhores e maiores para frente por meio da leitura. E aí, o que você achou dessa experiência? Você tem sentido bastante essa depressão que vem quando você olha para criadores de conteúdo e você se vê na incapacidade de imitar totalmente o que eles fazem? Ou tudo que nós estamos produzindo aqui é, na verdade, uma grande inspiração para você, dentro dos seus limites, ir devagar, passo a passo, conquistando coisas que você outrora não tinha? Coloca aqui nos comentários e continue conosco. Se inscreva no nosso canal se você chegou até aqui. Compartilhe com aquelas pessoas que são muito angustiadas por causa das mídias sociais e principalmente no aspecto da leitura. Vamos conversando, coloque aqui as suas impressões, coloque aqui os seus depoimentos que nós estamos lendo e vocês não sabem como isso tem sido bom para mim pessoalmente. Vamos conversar por aqui e nos vemos numa próxima reflexão. Até a próxima. Tchau, tchau.